Olá meus amigos e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. A aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá legal? Se você ainda está no nível básico ou está começando a estudar alemão agora, primeiramente acesse www.estudaralemão.com.br, que lá tem um material excelente para você que você irá receber em seu e-mail para começar a estudar alemão e realizar seu sonho de falar o alemão. A aula de hoje é direcionada para quem já tem algum conhecimento da língua e quer se aprofundar, principalmente para pessoas que estão no nível intermediário. Eu irei analisar, ler um texto em alemão e explicar em detalhes tudo o que está acontecendo com cada palavra. É óbvio que se você estiver no básico, você pode copiar tudo em seu caderno e prestar atenção em cada uma das palavras que irei mencionar aqui, pois tudo é conhecimento válido e irá agregar conhecimento a você. Porém, já fica aqui um aviso de que essa aula tem um teor muito mais avançado. Eu irei estudar com você um texto que eu peguei hoje da Deutsche Welle, tá legal? Um material muito bom que eles têm lá. E o texto aborda o excesso de consumo de açúcar na Alemanha. No título do texto já encontramos a palavra Zuckersüßes Deutschland. Deutschland, se você já sabe, significa Alemanha. Deutsch significa alemão, Land, país, logo Alemanha. Zucker significa açúcar em alemão, süß significa doce. Ao unirmos estas duas palavrinhas, temos um adjetivo diferente que é doce como açúcar e aqui é a declinação deste novo adjetivo, porque a palavra Deutschland é do gênero neutro, então temos Zuckersüßes Deutschland, tá? Alemanha, doce como açúcar. Começamos o parágrafo então com in internationalen Vergleich. Internationalen Vergleich significa Vergleich em alemão, significa comparação, tá legal? Internacional significa internacional. Aqui ocorreu uma declinaçãozinha com as letras E, N, em decorrência da palavrinha in, em comparação internacional, in internationalen Vergleich, em comparação internacional, sind Süßigkeiten in Deutschland sehr billig. São os doces na Alemanha, tá? Sind Süßigkeiten. Süßigkeiten significa doces e está no plural. Doce em alemão é a palavrinha que eu vou selecionar aqui, Süßigkeit, tá? E aqui está no plural, tem as letras E, N. Sind Süßigkeit, os doces, in Deutschland, na Alemanha, sind sehr billig. Sehr significa muito, billig é um adjetivo, significa barato ou de baixo custo. Im internationalen Vergleich sind Süßigkeiten in Deutschland sehr billig. Em comparação internacional com o resto do mundo, os doces na Alemanha são muito baratos. Então, na segunda frase, começamos com die Deutschen. Die Deutschen significa os alemães, tá legal? Essa palavra está no plural. Die Deutschen, os alemães. Kaufen é o verbo comprar. Está conjugado, obviamente, na terceira pessoa do plural. Está em sua forma infinitiva. Die Deutschen kaufen. Em seguida, temos uma expressão muito utilizada em diversas frases no alemão, que é a expressãozinha vor allen. Tá legal? Vor significa frente. Allen ou alles, sem ser declinado, significa tudo. Então, nesta expressão, como for demanda o dativo, alle ganha a letra M no final, então temos vor allen, à frente de tudo, ou, na tradução mais correta, sobre tudo, além de tudo, tá? Sobre tudo, acima de tudo, tá? Die Deutschen kaufen vor allen. Os alemães compram, acima de tudo, viel chocolate. Muito chocolate. Viel em alemão significa muito, tá legal? E chocolate é chocolate. Não custa lembrar que chocolate em alemão é do gênero feminino die Schokolade. Então continuamos para a outra frase. Experten warnen allerdings. Experten é especialistas. Warnen é o verbo alertar, tá? Ele é semelhante com o verbo warn do inglês. Experten warnen, especialistas, alertam. Allerdings,
A palavra allerdings em alemão pode significar entre outras coisas, sobre outras demais coisas, tá legal? Allerdings, Experten waren allerdings, especialistas alertam dentre outras coisas, então continuamos a frase com for. Sempre quando vamos usar o verbo warnen no alemão, estamos alertando alguém sobre algo, tá legal? Com relação a algo. E então usamos a palavrinha for junto com este verbo. Sie warnen vor alguma coisa. Eles estão alertando sobre, com relação a alguma coisa. E é por isso que a palavra vor, que também significa frente, aparece aqui nesta frase. Experten warnen allerdings vor. Então, continuamos a frase e temos aqui uma expressãozinha. Gesundheitlichen Risiken. Riscos relacionados à saúde, tá legal? Gesundheit significa saúde. Gesundheit. Risik, em alemão, Risik, sem as letras EN, está difícil de selecionar aqui, não é como a nossa lousa mágica no curso convencional, mas serve. Risik, em alemão, é risco, tá? Aqui sem ser no plural, obviamente. Com as letras EN, ele fica no plural. Risiken, risco. Riscos. Vor gesundheitlichen Risiken. Então, riscos relacionados à saúde. No caso aqui, a palavra Gesundheit, no alemão, é uma palavra, um substantivo que começa com a letra G em maiúsculo. Aqui, esta palavra foi convertida em um adjetivo com a adição das letras L, I, C, H, tá legal? Ela foi convertida em um adjetivo, gesundheitlich, que está relacionado à saúde, riscos relacionados à saúde. Então, como você pode ver, às vezes no alemão, se você estuda com uma metodologia certa, quando você se depara no texto com uma palavra como esta, você logo já tem um raciocínio de saber que é um adjetivo derivado desta palavra. E se você conhece a palavra Gesundheit, saúde, você sabe que é um adjetivo que significa estar relacionado à saúde. Gesundheitlichen, no plural, tá? Risiken. Experten warnen allerdings vor gesundheitlichen Risiken. Terminamos a frase com bei einem zu hohen Zuckerkonsum. Bei, em alemão, pode significar junto com, durante, tá? Depende muito do contexto. Aqui no caso, bei einem pode significar com relação a um, tá? Com relação a um, com um consumo de açúcar muito elevado. Bei einem, com um, zu hören, hoch, hoch em alemão significa alto, hoch. Talvez você já tenha visto isso numa aula mais básica, mas zu hören, quando trata-se de declinarmos esse adjetivo, usamos hö, H-O-H, zu hören. Como a partícula zu, mais uma vez, demanda o dativo, ocorre uma declinação e é por isso que as letras E e N estão aqui. Mas se você quiser entender ou apenas acelerar o seu aprendizado no alemão, não fique se atentando muito a isto, tá? O que importa é você entender o texto e até mesmo o áudio, que é entendendo a raiz, a parte principal das palavras já é o suficiente. Às vezes não vale a pena nos atentarmos muito aos detalhezinhos, aos pormenores, tá legal? Bei einem zu hören, muito elevado, Zuckerkonsum. Zucker significa açúcar, Konsum significa consumo. Então, Alemanha doce como açúcar. Numa comparação internacional, im internationalen Vergleich, sind Süßigkeiten in Deutschland sehr billig. Em comparação internacional, os doces na Alemanha são muito baratos. Die Deutschen kaufen vor allem viel Schokolade. Os alemães compram, sobretudo, muito chocolate. Experten warnen allerdings vor gesundheitlichen Risiken bei einem zu hohen Zuckerkonsum. Os especialistas alertam, entre outras coisas, sobre os riscos à saúde que estão relacionados com o consumo de açúcar muito elevado, bei einem zu hohen Zuckerkonsum. Tá legal? Então aqui terminamos de estudar o nosso primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo, tá legal? A expressão egal ob,
egal significa independente de, tá? Ou, dependendo da frase, do contexto, tanto faz. Aqui significa independente de, ou seja lá, tá legal? Você já vai entender. Egal ob Fruchtgummi. Gummi pode significar goma de mascar. Frucht significa fruto. Aquelas balinhas, gomas de mascar sabor fruta. Bombons, nem preciso dizer. Chocolate, Riegel, aquelas barras de chocolate, tá legal? Kekse significa biscoitos, oder ou. Então, como você pode ver, egal ob Fruchtgummi, bombons, Schokoriegel oder Kekse, seja lá gomas de mascar sabor frutas, bombons, barras de chocolate, tabletes de chocolate ou biscoitos. Die Deutschen naschen für ihr Leben gern. Esta expressão aqui, naschen é um verbo, tá legal? Que pode ser traduzido como comer ou se empanturrar de açúcar, de doce, tá? Naschen, die Deutschen naschen, os alemães comem. Gern aqui significa de bom grado. E für ihr Leben, na tradução literal, temos para sua vida ou vamos colocar aqui neste contexto como em seu dia a dia, de bom grado ao longo de sua vida, tá? Como parte do seu cotidiano. Então, começamos com ein Pudding, um pudim, zum Nachtisch. Zum Nachtisch é uma expressão que significa de sobremesa. Nach significa depois, Tisch, mesa, depois da mesa ou depois da refeição principal. Aliada à palavrinha zum, temos de sobremesa. Zum Nachtisch. Einen Kakao zum Abendessen. Einen Kakao pode ser entendido como um chocolate, algum produto derivado de cacau, seja um Toddy, um leite chocolatado, um chocolate, entendeu? Abre espaço para um entendimento mais amplo. E agora veja só que interessante esta última expressão aqui. Beim Fernsehen noch eine Tafel Schokolade. Beim aqui, tá? É a palavrinha bei derivada. O bei demanda o dativo, tá legal? Então ele se declinou, pois tem a palavra Fernsehen, que é do gênero neutro, das Fernsehen, que vem do verbo Fernsehen, assistir televisão, tá? Pode ver, eu vou mostrar a você a origem deste verbo. Fern, em alemão, significa distante. Sehen é ver, significa ver. Assistir televisão é ver algo a uma certa distância, e é daí que se origina o verbo ver televisão. Mas no alemão, além de podermos transformar verbos em adjetivos e esses adjetivos de novo em substantivos, como eu tanto bato nessa tecla no meu curso, tanto grátis quanto pago, podemos simplesmente transformar esse verbo em uma ação, em um substantivo que representa uma ação. Aqui no caso, das Fernsehen, o ato de assistir televisão. E bei veio logo atrás, então ele demandou a letra M à sua frente durante o ato de assistir televisão. Beim Fernsehen, tá? Então na tradução mais correta aqui temos um beim Fernsehen, e quando assistem televisão, durante o ato de ver televisão, noch einen, uma Tafel Schokolade, uma barra de chocolate. Noch significa ainda uma barra de chocolate, tá legal? No alemão temos, é muito recorrente, é muito rotineiro vermos a palavrinha noch eine, tá? Noch eine pode ser uma expressão. Noch eine, noch andere, ainda uma, ainda outra. É uma expressão que aparece muito em frases, tanto em notícias, textos, seja lá o que for. Espero que você tenha conseguido entender até aqui. Vamos dar sequência. Nirgendwo, professor do céu, o que significa essa expressão? Nirgendwo significa em nenhum outro lugar. Nirgendwo. Wo significa onde, tá? Se fosse só a palavrinha wo, é onde. Nirgend significa em nenhum, é uma negação absoluta, tá? Então, quando unimos nirgend com wo, é em nenhum lugar, tá legal? Lógico que existem diversas expressões em alemão que começam com nirgend, nirgendwann, nirgendwas, nirgendwo.
Mas aqui temos nirgendwo in Europa. Em nenhum outro lugar da Europa, nirgendwo in Europa, ist der Schokoladekonsum höher als in Deutschland. Professor, eu não entendi nada. Vamos com calma. Começamos a frase com nirgendwo in Europa, em nenhum outro lugar na Europa, espaço, ist der Schokoladekonsum. Schokoladenkonsum é chocolate, chocolate, mais a palavra consum. Essa aqui é uma palavra composta e aqui aparece a letra N para dar a liga na palavra maior. Schokoladenkonsum, tá? Do gênero masculino. Ist der Schokoladenkonsum. O consumo de chocolate você já deve estar careca de saber que no alemão ocorrem algumas inversões na frase, a sintaxe não é, a ordem da frase não é como no português, então por isso o verbo ser está aqui antes da palavra, tá? Nirgendwo in Europa ist der Schokoladenkonsum. Em nenhum outro lugar na Europa o consumo de chocolate höher é um adjetivo na forma comparativa, tá legal? Höher significa alto, grande, alto, tá? Höher é a forma comparativa, mais alto ou maior. Höher als als tem outros significados, mas aqui significa e ajuda a fazer a comparação, tá? Sempre quando vamos montar sentenças comparativas no alemão, usamos o verbo não, adjetivo no comparativo e o als como auxiliar, tá? Maior que, maior do que, mais caro que. Então aqui temos höher als, mais alto ou maior do que na Alemanha. Então, em nenhum outro lugar na Europa, o consumo de chocolate é mais elevado que o da Alemanha, tá legal? Então, continuamos a frase aqui, dizendo: Denn durchschnittlich isst jeder Deutsche fast 12 Kilogramm Schokolade im Jahr. Se você está estudando o alemão e já tem um nível razoável, pare este vídeo e tente traduzir esta frase, porque você necessariamente precisa ter essa capacidade, tá legal? Mas, se você prefere continuar, vamos lá. Denn, afinal, tá? Frases que começam com denn podem ser entendidas como se estivessem começando com afinal. Afinal, em média, tralalá, tralalá, tá legal? Denn, durchschnittlich. Durchschnittlich é um adjetivo que se originou da palavra Durchschnitt. Durchschnitt. Durchschnitt no alemão significa média. Durchschnitt. E durch significa entre, Schnitt significa corte. Daí vem a palavra média, o corte médio ali do negócio. Durchschnittlich, em média. Grave esta palavra. Durchschnittlich. Anota no caderno. Durchschnittlich, durchschnittlich, em média, tá legal? Denn durchschnittlich ist é o verbo comer na terceira pessoa. Ist, ele come, tá legal? Ist, sie isst, tá legal? Ele come, ela come, é o verbo essen conjugado na terceira pessoa. Então, afinal, em média, come, veja como a frase é construída ao contrário, tá legal? Denn, então, afinal, em média, come, jeder Deutsche, cada alemão é totalmente aos avessos. Então, cada alemão come, em média, fast em alemão significa quase. Fast, no inglês é rápido, no alemão é quase. Fast. 12, 12 Kilogramm, quilogramas, 12 quilogramas, 12 Kilogramm. Veja que aqui o interessante é que não usamos uma preposição von, nem outra, tá? Nem um genitivo, nada. 12 Kilogramm chocolate. Na tradução literal, temos 12 quilogramas chocolate, tá legal? Em algumas frases, algumas expressões, os alemães não usam as preposições. Chocolate in Jahr, tá? In significa no, Jahr, ano. Denn durchschnittlich ist, come, jeder, cada, tá? Jeder é cada, Deutsche, fast 12 Kilogramm chocolate in Jahr. Em média, cada alemão come 12 kg de chocolate
por ano, gente, é muito chocolate. 1 quilo de chocolate por mês. Pensando bem, eu não fico muito atrás, mas vamos deixar isso para lá. Vamos terminar esta frase aqui. Ist in europäischen Vergleich. Numa comparação com a Europa, vejam só que interessante. Aqui na língua alemã existem alguns adjetivos que se declinam de nomes com as letras I, S, C, H. Você pode ver que esse adjetivo ele se originou da palavra Europa. Tá? Então temos Europäischen, é um adjetivo numa comparação europeia ou com os países da Europa, tá? Em europäischen Vergleich, não se esqueça de que Vergleich significa comparação, tá legal? A palavrinha Ver sozinha não tem um significado, mas gleich é igual, tá? Então pode ver que é uma comparação uma palavra que, se você puxar no seu raciocínio, ela vai ter um significado de igual, é algo que tenta igualar, tá? E Vergleich é uma palavra, um substantivo, que se origina do verbo vergleichen. Procura aí, tá? Vergleichen significa comparar, tá? Vergleich. Platz 1. Platz 1 vor der Schweiz und Norwegen. Está em número 1, à frente da Suíça e da Noruega, tá legal? Bom, meus amigos, por hoje é só. Essa aula já se estendeu um pouco, eu queria fazer até no máximo 12 minutos, mas se isso prolongar muito, vai se tornar muito cansativo para você. E acho que para quem está no nível básico, pré-intermediário ou intermediário, um texto desse daqui é interessante estudar, mas no máximo 20, 30 minutos, porque muitas palavras de uma vez só podem mais atrapalhar do que ajudar, tá? Se você não sabia de nada disso daqui, copie esse texto em seu caderno, assiste essa aula novamente, tá legal? E enquanto eu tô aqui falando sem mexer na lousa, você pode até dar um pause e copiar o restante do texto, tá legal? Dar um pause aqui no vídeo e copiar em seu caderno o restante do texto e estudá-lo por conta própria, até porque não foge muito do que já estudamos até aqui, tá legal? O vocabulário é para nível intermediário avançado, mas se você já conseguiu raciocinar, seguir bem o raciocínio comigo no começo, você consegue terminar aqui. Fica como lição de casa, tá legal? Se você quer aprender alemão para valer, tá disposto a fazer, sacrificar tempo para isso, então estuda por conta própria, copia no seu caderno esse texto, pesquisa as palavras que você não sabe e revisa esta aula quantas vezes você precisar. E não se esqueça de acessar o site www.estudaralemão.com.br caso você queira um material completo que te leve do básico até o avançado e torne você capaz de entender de uma vez por todas este texto aqui, tá legal? Espero que esta aula tenha te ajudado, te ajude. E realmente estudar o alemão demanda muito esforço, e essa aula aqui não é, como eu disse no começo, não é para nível básico, já é para pessoas que já têm mais conhecimento. Então, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nada de alemão, pode ter ficado feliz, de duas umas, ou ficou muito feliz porque conseguiu aprender coisas, entender melhor a língua, mesmo sem saber nada, ou ficou assustado. Mas se o caso se você ficou assustado por cair de paraquedas e já pegar um texto difícil, você fez o errado, obviamente. Comece pelo básico, tá legal? Porque isso daqui não é tão difícil quanto parece. Pessoas que estão no básico, estudando alemão há alguns meses, já conseguem entender este texto aqui. Então, meus amigos, vejo vocês na próxima aula aqui do canal. Um grande abraço, alles Gute!